Que a graça e a doce paz do Senhor Jesus continue repousando sobre cada um de nós, sobre as nossas famílias e sobre tantas pessoas que precisam do Senhor mesmo nesse tempo tão difícil de pandemia. Eu queria refletir com você um texto que é bastante propício para tudo isso que estamos vivendo. Muitos de nós estão com medo do futuro, estão ficando ansiosos porque não conseguem enxergar um amanhã melhor. E eu queria, a partir desse texto que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 19, te dizer, colocar para você que é possível sim viver sem ter medo do futuro. Esse é o nosso desafio. A gente precisa encontrar nesse texto os elementos que faziam com que Paulo, mesmo estando escrevendo essa carta de dentro de uma prisão, que ele não perdesse a sua motivação, o seu amor, a sua alegria. Essa é uma das cartas que ele mais fala sobre alegria, mesmo estando preso. Paulo mostra para a gente que as circunstâncias elas não podem tirar a nossa felicidade. Acompanhe comigo o que diz a palavra de Deus nesse texto tão belo que Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 19 até o 28. Assim diz a palavra do Senhor: porque estou certo de que pela súplica de vocês, em algumas traduções diz, pela oração de vocês, e com a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. Minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado, mas que com toda ousadia, como sempre, também agora, Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se eu continuar vivendo, poderei ainda fazer algum trabalho frutífero, mas não sei o que devo escolher. Estou cercado pelos dois lados, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês é necessário que eu continue a viver. E estou convencido disso. Estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vocês para que progridam e tenham alegria na fé. Desse modo, vocês terão mais motivos para se gloriarem em Cristo Jesus por minha causa, pela presença de novo no meio de vocês. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, como em uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Amém. Paulo ele quer nos ensinar algumas coisas a partir desse texto. Paulo quer nos revelar aquilo que passava na sua mente. Como encarar situações difíceis. Como viver também em situações fáceis. Aqui a primeira coisa que eu queria destacar com os irmãos, no versículo 19, são as convicções que Paulo tem. E eu queria apresentar 3 convicções. A primeira convicção que Paulo tem é a convicção no poder da oração. Paulo acreditava claramente no poder da oração. Quanto tempo você, quanto tempo eu tenho gastado orando, colocando diante do Senhor toda essa situação, clamando ao Senhor para que isso acabe, para que pessoas possam retornar ao seu trabalho. Quanto tempo a gente gasta com isso?
De verdade, a gente só vai ter tempo para aquilo que é prioridade nas nossas vidas. Talvez o medo do futuro esteja cercando o seu coração, porque você tem gastado pouco tempo de oração, pouco tempo em relacionamento com o Senhor. Paulo diz que está certo de que pela súplica de vocês, pela oração de vocês, a chave para começarmos a libertação da nossa mente sobre o excesso de futuro é a oração. É colocar para fora diante do Senhor. É fecharmos o nosso quarto e clamarmos ao Senhor. Quanto tempo nós temos gastado orando? Talvez Paulo faça essa pergunta a muitos de nós que estamos com excesso de futuro, que estamos ansiosos pelo que vai acontecer amanhã. Essa é a primeira convicção de Paulo. Paulo tem a convicção de que a primeira chave para que a gente possa ultrapassar esse medo do nosso futuro é a oração. Mas tem uma segunda coisa que Paulo também está certo. É tanto a oração, como ele diz aqui, que com a ajuda do Espírito de Cristo. Porque de verdade nós não podemos descansar se o Senhor não estiver conosco. Nós não podemos viver bem se o Espírito do Senhor não estiver sobre nós. Paulo sabe que a ação de Deus não anula a responsabilidade do homem. O Espírito do Senhor está agindo, mas nós precisamos orar. Muitos de nós queremos apenas dizer para os outros, ore por mim, mas nós mesmos não nos colocamos de joelhos, não buscamos ao Senhor. Paulo tinha essa convicção de que o Espírito de Cristo vai ajudá-lo sim, mas que aquela igreja precisava também estar orando e estava orando. Por isso ele diz, eu estou certo de que pela súplica, pela oração de vocês, assim como a ajuda do Espírito de Jesus Cristo, isso resultará em minha libertação. E essa palavra libertação que Paulo utiliza aqui vem do grego soteria. Na teologia nós estudamos a soteriologia, que é a doutrina da salvação. É como se Paulo dissesse para mim e para você que com a oração e o Espírito de Cristo, nós pudéssemos então progredir a um nível superior, que isso vai resultar na nossa salvação, mas não necessariamente a salvação daquela circunstância ruim, porque Paulo continuou preso, mas a salvação da libertação da nossa mente, de saber que em Cristo nós somos livres, que o nosso corpo ele pode até estar preso, ele pode estar passando por dificuldades, mas que em Cristo nós somos livres, nós estamos libertos, estamos salvos. É quando as circunstâncias não mais importam, porque o nosso Redentor, ele vive. A gente precisa ter isso na nossa mente. O resultado da oração e o Espírito de Cristo é a nossa libertação. Gaste tempo orando, gaste tempo com o Senhor, e o Espírito de Cristo virá sobre você e vai te livrar, vai tirar da sua mente o medo do futuro, o medo do amanhã. Paulo tinha essa convicção. É como se a nossa mente agora fosse alargada e nós começássemos a enxergar além das circunstâncias, além do tempo ruim que está ao nosso redor. Paulo tinha certeza disso e por isso seu coração se enchia de alegria e não de medo. Segunda coisa que nós podemos aprender é que Paulo ele tinha uma expectativa.
Primeira coisa, Paulo tinha convicções. Convicção de que a oração, o Espírito de Cristo, isso traria para ele libertação. Mas a segunda coisa que Paulo tem é uma expectativa. E de fato todos nós temos expectativas. E por isso a gente se preocupa tanto com o futuro. Porque o futuro é o lugar onde as nossas expectativas estão. Qual a sua expectativa? O que é que você está esperando do amanhã? Como é que você consegue enxergar esse amanhã? São essas perguntas que fazem com que o seu corpo, às vezes, ele reaja de forma negativa porque você sente medo. Porque, de fato, nós não sabemos. Talvez precisemos mudar as nossas expectativas. E assim como Paulo, para que possamos viver bem, mesmo em tempos difíceis. Paulo, qual a sua expectativa, Paulo? Ele vai responder para a gente no versículo 20, acompanhe comigo. A minha ardente expectativa e esperança é que em nada serei envergonhado. Como sempre, também Cristo será engrandecido no meu corpo. Qual é a expectativa de Paulo? A expectativa de Paulo é que Cristo seja engrandecido no seu corpo. É que Cristo tome o seu ser de tal forma que ele viva para a glória de Deus. Sabe por que muitas pessoas estão sofrendo nesse momento? Porque não vivem para a glória de Deus. Porque vivem para si. Estão preocupadas com seus patrimônios. Estão preocupadas, se eu morrer, e agora o que vai acontecer? Nunca viveu para Cristo e sente um vazio dentro do seu coração e começa a temer a morte. Paulo mostra para a gente que a nossa expectativa deve ser viver para a glória de Deus. Viver para a glória de Deus. Não podemos ter outra expectativa. Paulo chega a dizer que a esperança, e essa palavra esperança, no grego, ela é descrita apokaradokia. Apo é fora de, cara, cabeça, doquem, mirar. Ralph Martin corrobora com esse pensamento afirmando que essa palavra que Paulo utilizou não era uma palavra comum, mas que ela traz uma esperança intensa, concentrada, que ignora outros interesses, que se força para frente, como se esticando a cabeça, como se Paulo estivesse sobre ombros de gigantes. Ele começa a olhar para frente e começa a enxergar o que lhe aguarda, e por isso ele não fica preso às circunstâncias. Ele começa a olhar para frente e ver Cristo, e Cristo o aguarda. E por isso todas as outras coisas perdem o seu valor. E por isso tudo que Paulo poderia ter conquistado aqui perde o seu valor. E ele começa a dizer que Cristo será glorificado na sua vida, quer vivendo ou morrendo. Muitos de nós não estamos prontos para morrer. Quem está pronto para morrer é que está pronto para viver. Se você tem medo da morte, é porque você ainda não viu o que te aguarda lá na frente. Paulo tinha essa convicção tão clara que essa expectativa de Paulo é de que morrer é melhor. Mas tem tanta gente com medo do coronavírus, com medo das doenças, e que busca a igreja como uma forma de se proteger disso. Nós não estamos aqui para lhe vender a fórmula da cura para suas doenças terrenas.
mas é a cura do pecado, daquilo que vai te levar para algo que é pior do que o corona, que é pior do que qualquer doença dessa vida, que é o pecado que pode te afastar do Senhor, que pode te afastar de Deus, e não é por um período, é por toda a eternidade. E isso sim deve causar medo a você, e não as coisas dessa vida, e não as coisas passageiras dessa existência. Tudo aqui é muito rápido. A gente nasce num instante e logo cresce e depois morre. A certeza que todos nós temos é que vamos morrer, quer passemos por esse momento ou não, quer seja o coronavírus ou outra coisa, mas nós precisamos abrir os nossos olhos, subir nos ombros dos gigantes e enxergar além. O que está te aguardando além? Talvez o teu medo seja porque você não sabe. Talvez você esteja com medo porque você não tem certeza. Talvez você vá para a igreja todos os dias, mas não quer que Jesus volte. Por quê? Porque a sua vida não é para a glória de Deus. E a sua morte também não será. Se nós não estamos disponíveis a viver para a glória de Deus, a nossa morte não será para a glória de Deus. Paulo é duro ao dizer isso aqui, mas é a verdade. Paulo está tranquilo quanto ao futuro porque ele sabe o que ele fez, a forma como ele viveu, a disposição que ele teve para encarar tudo por Jesus, para viver Jesus. Mas nós encontramos diversos pais, mães, que dizem para o seu filho: filho, é melhor você ser concursado. É melhor você trabalhar em local A, B, C. Mas não fala sobre viver para a glória de Deus. Colocam outras coisas acima do reino de Deus. Por isso que nós temos uma geração medrosa, distante e longe do Senhor. Porque nunca entendeu o que é viver para a glória de Deus. E essa era a expectativa de Paulo, que a sua vida, seja na vida, seja na morte, fosse para a glória de Deus. Uma vez ouvi um pastor dizer que ele preferia que seus filhos estivessem longe dele e perto de Deus, do que perto dele e longe de Deus. Ah, se esse fosse o nosso desejo e a nossa expectativa, a nossa geração ela seria mais forte. Mas nós temos ensinado e temos visto pessoas ensinando na igreja que o que Deus quer é te dar uma vida boa aqui na terra, que Deus vai te curar de tudo, que Deus vai fazer tudo para você nessa existência, nessa vida, nada vai dar errado. Isso é uma mentira. Paulo estava preso, Paulo foi açoitado, foi apedrejado por causa do Evangelho. E se isso não acontece com a gente, e se nós não somos perseguidos, é porque estamos vivendo outra coisa, que não seja o Evangelho, e por isso estamos com medo do futuro. E por isso nos espantamos tanto ao olharmos para o futuro. Mas podemos olhar para a palavra do Senhor. E essa palavra nos diz em Mateus 6,33: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Nós não precisamos ter medo do futuro. O que nós precisamos é que Cristo seja glorificado através das nossas vidas, quer na nossa vida diária, quer na nossa morte. Paulo tinha muito certo disso. Muitos vivem ansiosos, porque ainda não entenderam qual é o propósito da vida. Filósofos buscam isso em diversos livros.
Psicólogos estudam a mente do ser humano tentando encontrar o sentido último da vida. Pessoas buscam isso em dinheiro, em posses, em bens, em construções. Mas o sentido último da vida, Efésios capítulo 1, versículo 12, que também Paulo escreveu, diz assim: a fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo. A nossa razão de ser e de viver é a glória do Senhor. Por isso que não temos que temer o futuro, por isso que o nosso amanhã é certo, quer seja na nossa vida, quer seja na nossa morte. Nós queremos e ansiamos a glória de Deus. É por isso que Paulo, no versículo seguinte, versículo 21, diz assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Vou repetir mais uma vez. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Nós precisamos ter isso em nossas mentes. Essa deve ser a nossa expectativa. Morrer é lucro. Por que morrer é lucro? Porque nós deixaremos todas as coisas dessa vida e tudo se fará novo. A morte para nós não pode nos assustar, porque o nosso Senhor nos aguarda. É por isso que esse tempo pode ser que ele esteja tirando o seu sono, mas em nome de Jesus, mude a sua visão, foque em Cristo, viva para a glória de Deus, que a sua expectativa seja a mesma do apóstolo Paulo. Mas Paulo também vai revelar para nós uma certeza, e essa certeza também nos liberta do medo do futuro. Paulo apresenta para nós a verdade de que estar com Cristo é inexplicavelmente melhor. Qual foi a última vez que você ouviu um sermão sobre o céu? Qual foi a última vez que alguém já falou sobre o céu para você? Qual foi a última vez que você falou do céu para alguém? Parece que o nosso cristianismo esqueceu do céu. A gente quer a vida boa aqui na terra. A gente quer as coisas boas aqui na terra. As pessoas não se importam mais com o céu. Paulo tinha essa certeza de que estar com Cristo é muito melhor do que qualquer coisa dessa terra. Precisamos ter essa certeza em nossos corações. Estar com Cristo é melhor do que qualquer coisa dessa terra. E aqui eu queria falar com você que perdeu alguém nesse período de pandemia. Eu queria falar com você que está chateado com Deus porque alguém da sua família partiu de um modo inesperado. Eu queria falar com você que está chateado com Deus porque não entende coisas que aconteceram na sua vida. Eu queria te dizer isso que Paulo está dizendo aqui para cada um de nós. Estar com Cristo é inexplicavelmente melhor. Ter a certeza de que ao fecharmos os olhos, vamos encontrar o nosso Redentor, aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. É muito melhor. Onde não há sofrimento, onde não há dor. Precisamos ter isso claro na nossa vida, na nossa mente, para que venhamos a não ter medo do amanhã e sim alegria, felicidade, certeza de que se nessa noite, ao fecharmos os nossos olhos, o Senhor nos chamar para comparecer ao seu santo trono, nós estaremos no melhor lugar, nós estaremos descansando no melhor braço, nós estaremos com aquele que é o nosso Redentor,
Senhor e Salvador. Apocalipse, no capítulo 21, do 1 ao 6. E vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles serão o povo de Deus, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e já não existirá mais a morte, não haverá o luto, pranto, nem dor, porque as primeiras coisas foram passadas. E aquele que estava no trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: Escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: Tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede, eu darei de graça da água da fonte da vida. É essa certeza que tira o nosso medo do futuro. Cada um de nós precisamos ter convicção, precisamos ter expectativa, mas também precisamos ter certeza de que o futuro, o que o Senhor preparou para nós, é muito melhor do que qualquer coisa dessa existência. Por isso que a gente não tem medo do futuro. A última coisa que Paulo nos revela e que através disso é possível também vencer o medo do futuro era um simples desejo. Qual era o desejo de Paulo? Era o desejo de ver os seus andando de modo digno do Evangelho. A necessidade de Paulo, o desejo de Paulo, não era que aquela igreja tivesse pessoas ricas, influentes, pessoas que tivessem alta posição na sociedade. Não, esse não era o desejo de Paulo. Se isso fosse acontecer na vida daqueles irmãos, era também projeto de Deus. Mas o que Paulo mais queria era que aqueles homens e que aquelas mulheres andassem de modo digno do Evangelho. Quantos de nós temos esse mesmo desejo para os nossos filhos, para os nossos amigos, para os nossos parentes, para a nossa igreja? Quantos de nós têm esse desejo maior do que qualquer outra coisa? O que nós precisamos desejar é que toda a nossa comunidade esteja andando de modo digno do Evangelho. E andar de modo digno do Evangelho tira de nós o medo do futuro. Você que é pai, que é mãe, ao ver os seus filhos fazendo coisas que não condizem com o Evangelho, use da sua autoridade para repreender. Ore por eles, lute por eles, mas não deixe que eles não vivam de modo digno do Evangelho, porque a única coisa que vai restar para eles é ansiedade, é depressão e muitas das vezes a falta de vontade de viver, porque não estão prontos para morrer, porque não têm uma causa pela qual lutar, porque não entenderam que foram criados para a glória de Deus. E todas as vezes que o ser humano vive fora do seu propósito, ele perde a vontade de viver. Assim como Paulo, nós precisamos ensinar os nossos a viverem de modo digno do Evangelho. Paulo diz: acima de tudo, acima de qualquer coisa, acima de qualquer circunstância, vivam de modo
digno do Evangelho de Cristo. Para que, ou eu indo até aí vê-los, ou eu estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. Talvez o que nos falte é esse desejo ardente de termos pessoas andando de modo digno do Evangelho. Talvez o que te falte para vencer, para romper esse medo, seja viver de modo digno do Evangelho. Abandonar as coisas erradas que você faz e sabe que faz. Ter a coragem de romper com velhos costumes. Viver de modo digno do Evangelho para a glória de Deus. E assim você será liberto do medo e do futuro. Porque você começará a viver agora, já, a grandiosa experiência de andar com Cristo ao seu lado. Eu queria pedir a você que pegasse um papel e uma caneta. Ou até mesmo no seu celular. E eu queria que ao final desse texto, ao final dessa reflexão, você respondesse 4 perguntas. Essas perguntas elas serão chave para que você possa vencer, ultrapassar, ir para um nível acima a respeito de viver sem medo do futuro. A primeira coisa que você precisa responder é quais são as suas convicções. Você está convicto de quê? Depois, qual é a sua expectativa? O que é que você espera? O que é que você almeja? Terceira coisa, qual é a sua certeza? E por último, qual o seu desejo? Ao responder essas 4 perguntas para você mesmo, talvez você se perceba longe do projeto de Deus, longe do propósito de Deus, e por isso o medo e o futuro estejam te assombrando. Eu quero concluir perguntando a você: você quer vencer o medo do futuro? Viva de modo digno do Evangelho. Somente o Evangelho de Jesus Cristo nos faz ultrapassar as circunstâncias e encontrar a alegria nele. E ele é que nos garante um futuro promissor. Mas talvez tenha alguma pessoa aqui que esteja nos assistindo e não creia que seja possível vencer o medo do futuro apenas vivendo de modo digno do Evangelho. E eu queria terminar contando apenas uma ilustração para você que não crê. Diz que um matuto ele estava sendo duramente criticado por uma pessoa que não acreditava no Evangelho, um incrédulo. E ele estava sendo criticado justamente por sua fé em Jesus Cristo. Enquanto ele recebia aquelas críticas, ele pegou uma laranja, começou a cortar, depois começou a chupar aquela laranja e o incrédulo falava, continuava dizendo coisas contra ele. E depois dele terminar aquela laranja, ele olhou para o incrédulo e disse: essa laranja ela está azeda ou ela está doce? O incrédulo ficou então chateado, disse que era uma pergunta irracional, e a resposta dele foi: como eu vou saber se eu não experimentei? O matuto então olhou para ele e disse: a fé em Jesus Cristo é assim também. Você só vai saber quando experimentar. Talvez seja isso que esteja faltando para você. Experimentar quão bom é andar com Jesus Cristo. Quão bom é viver para a glória de Deus.
é não ter medo do futuro, é ter uma certeza no coração de que quando fecharmos os nossos olhos aqui nessa existência, o primeiro rosto que nós vamos ver face a face é o do nosso Redentor, é o do nosso Salvador Jesus Cristo. E por isso nosso coração se alegra, porque as circunstâncias não podem tirar essa alegria de nós. Nós temos problemas, nós temos medo, nós temos alguns receios, mas nada disso tira a alegria de viver para a glória de Deus. Eu queria te convidar a experimentar viver para a glória de Deus. E se você está na igreja há muito tempo, mas não sabe o que é viver para a glória de Deus, faça isso também. Vamos orar juntos. Peça ao Senhor, Senhor, eu quero viver para a Tua glória. Tira esse medo do meu coração, porque a primeira face que eu vou ver quando eu morrer é a Tua face, Senhor, e eu anseio por esse dia. Vamos orar? Feche os teus olhos, baixe sua cabeça e ore a Deus comigo. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigado, Pai, porque a Tua palavra, ela traz alegria aos nossos corações, nos mostrando, Senhor, que não são as circunstâncias, mas é o Senhor, é a Tua companhia, é o Teu amor, é viver para a Tua glória, Senhor, é experimentar, ó Pai, do Teu cuidado dia após dia, é crer que o Senhor está no domínio e no controle de todas as coisas. Pai, derrama da Tua graça sobre todos nós, que nós possamos, ó Deus, a partir dessa noite viver sem medo do futuro, e que se houve alguém, ó Deus, aqui que entregou a sua vida a Jesus Cristo, que decidiu viver para a glória de Deus, que o Senhor ajude essa pessoa em sua decisão, que o Senhor capacite, ó Deus, e nos tire, ó Pai, tire o nosso olhar das circunstâncias e que o nosso olhar possa estar focado no autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Muito obrigado, Pai, por essa oportunidade de refletir junto com os meus irmãos na Tua palavra e que ela faça aquilo que nós não podemos fazer. Que o Teu Santo Espírito convença a muitos do pecado, da justiça e do juízo. Assim oramos agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém.